Nós oramos e consagramos essa nova temporada do Batom e Bate-Papo ao Senhor. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes eu quero dizer alguma coisa, pode ser mais coisa que eu porque no início a gente estava trabalhando. Deixa eu ver se Olá, pessoal! Estamos começando mais um programa Batom e Bate-Papo Cast. E hoje nós temos um programa especial para você. Nós trouxemos aqui uma cobertura do evento que aconteceu em Goiânia, Encontro Internacional de Educadores Cristãos, cujo tema foi a alegria de inspirar e formar com graça. Nesse evento, nós tivemos a participação de famílias, de educadores, lideranças que estavam reunidos aqui para ouvir e também para compartilhar a respeito desse tema tão importante, que envolve os filhos, alunos, a instituição, as famílias, e foi de fato algo muito poderoso e nós queremos compartilhar com você. Então nós teremos aqui depoimentos dos palestrantes, teremos também um pouco daquilo que foi palestrado, compartilhado, ministrado aqui para todo o público, e eu creio que será algo edificante para você, porque tanto a escola como a família são parceiros para inspirar e para formar desde a infância. Então fique aqui com esta cobertura e seja tremendamente abençoado. Vamos conferir agora o depoimento dos palestrantes do Encontro Internacional de Educadores Cristãos. Vamos ouvir o professor e doutor Emerson Martins, que ministrou uma palavra com o tema Professor Alegre e Inspirado, movido pela graça na formação plena. Olá, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu sou o professor Emerson Martins, também professor na Escola Videira, e tive o privilégio, agora há pouco, de ministrar um treinamento aos professores intitulado O Professor Alegre e Inspirado, promovendo a formação plena. Nessa oportunidade, nos foi possível mostrar o cenário da educação brasileira, especialmente no campo público, e despertar os professores para a necessidade de observar essa educação pública e se colocarem à disposição para buscá-los, para mostrar a boa nova que a educação confessional tem o potencial de transferir. Se lá existe um processo de deterioração do material humano e da estrutura física das instituições, aqui a gente vai aparecendo no cenário nacional com uma estrutura organizada, um grupo de profissionais, um material humano bem formado, alegre e muito inspirado. Também nos foi possível abordar o chamado dos professores, em especial o chamado de Deus para os professores, e comparar com outros chamados que Deus apresenta às pessoas. Que coisa boa! Então assim, a alegria aumenta e a gente caminha cheio de gratidão e força para continuar com as próximas turmas, com as próximas gerações. É por aí. Então,
eu tive uma impressão nova com o Encontro Internacional de Educadores Cristãos. Eu percebi que há um despertar de conquistas de mais espaços, de conquistas de mais regiões para implantação de mais escolas. Eu vi uma fome, uma sede, um direcionamento do Encontro Internacional para a abertura de escolas, em nível regional, Brasil, em nível nacional, mas também em nível internacional. Eu vi as pessoas desejando isso, aqui e fora do Brasil também. Mas também percebi um desejo grande nas pessoas de caminharem alegres, ministrando aulas, formando os estudantes, de caminharem inspiradas, formando os estudantes e, ao mesmo tempo, desfrutando da graça, do favor de Deus. Eu percebi um despertar para um novo proceder, para uma nova postura do grupo docente, do grupo de professores, para fazerem aulas espetaculares, envolventes, atraentes, que consigam dar conta de levar o conhecimento para todos os níveis de estudantes, para todas as demandas existentes na sala de aula. Eu vi uma vontade de fazer um planejamento melhor para a ministração das aulas. Com isso, ganha a escola videira, ganha muito a escola confessional, ganha muito a educação de uma forma geral, conquista muito os professores e os estudantes crescem muito também. Eu vi esse despertar, eu percebi isso no ambiente, eu vi os olhos brilhando dos professores, das professoras, eu percebi as pessoas embaladas pela alegria, pela inspiração, com vontade de participar, de se envolver, de emitir uma pergunta. Pode ser que o próximo encontro internacional vi as pessoas anotando muito, registrando muito o que estava sendo discutido. Pode ser que no próximo encontro internacional de educadores cristãos nós tenhamos um encontro muito mais dinâmico no sentido da formação do professor. Fica essa deixa. Vamos oferecer instrumentos de formação, capacitar os professores que vierem. E eu acho que o ano que vem o auditório vai ter que ser maior. Arrumem espaço para nós, porque muitos professores virão. A alegria do corpo docente, a alegria do professor, ela precisa alcançar um certo estágio que pode ser traduzido como o reflexo da alegria que Deus fez, que Deus teve quando terminou a sua criação. Deus, quando terminou a criação, Ele olhou para tudo que fez e falou: é muito bom. Um professor faz o seu planejamento semanal, quinzenal, mensal, bimestral, semestral, anual, não importa como. Ele faz o planejamento, ele executa, ele faz. No final do ano, ele olha para o planejamento, para os seus estudantes e sente a mesma alegria que Deus sentiu. E diz: o ano foi bom, a aula foi boa, a obra é muito boa. Tenha alegria para ministrar suas aulas. Confie, você terá a sua recompensa. Muito obrigado. O próximo depoimento é da Lilian Ribeiro, diretora da Escola Videira em Goiânia, que trouxe o tema Alegria Completa do Educador Cristão Pleno, Habilidades Cognitiva, Social e Espiritual. Bom, nesse encontro de educadores cristãos, esse foi o nosso tema. Alegria, inspirando e formando com graça. Nós tivemos aqui educadores de várias partes do Brasil e também de fora do Brasil.
das nossas escolas Videira e também de outras escolas que vêm para aprender conosco a respeito de uma educação cristã genuína. E eu tive a honra de trazer, através da minha palestra, através da minha palavra, dentro desse tema para os educadores, uma abordagem a respeito das habilidades que um educador cristão completo precisa ter e desenvolver em si para que ele possa desenvolver também no seu alunado, né? Como que um ambiente de alegria pode facilitar o aprendizado, formar comportamentos, conduzir o pensamento, aumentar o engajamento dos alunos, como é importante o educador, como um líder da sala de aula, saber como fazer tudo isso. Isso para nós faz parte da competência acadêmica que um educador cristão genuíno precisa ter para que ele possa também gerar isso ali nos seus liderados, que são os seus alunos, né? Mas principalmente o que eu quis trazer esse ano é a respeito de uma inteligência, que ela vai além da inteligência socioemocional, tão importante de ser, claro, trabalhada e desenvolvida entre os nossos alunos, e assim nós o fazemos também. Mas a respeito de uma inteligência espiritual que o professor cristão precisa ter para que ele possa, de fato, formar e inspirar com graça dentro desse alvo, dentro desse trilho que para nós acontece diariamente no nosso ensino e que nós já temos fruto disso, que é de um ensino que forma com competência e com fé. Uma fé baseada em algo que é absoluto, em algo que é imutável, numa força, numa alegria que vai além de qualquer autocuidado mental e físico tão comentado atualmente, né, no mercado aí corporativo, no mercado profissional, a importância de zelar pela saúde mental. Nós sabemos que tudo isso tem a sua importância, mas o educador cristão, ele tem uma mentalidade que transcende esses fatos, transcende aquilo que é natural, porque ele está baseado naquilo que a palavra de Deus, que o próprio Deus nos assegura, aquele que é a alegria completa, nos assegura que estaria conosco. E nós declaramos ali e sentimos no ambiente em que nós tivemos os nossos olhos abertos, tivemos os nossos olhos, os olhos do nosso coração iluminados para esse entendimento de que o Senhor é a nossa força, a nossa alegria, a nossa direção para todos os aspectos da nossa vida, como educador cristão. E isso vai refletir no nosso aluno com certeza. A minha percepção ao participar deste encontro é que nós tivemos a nossa força renovada e também o nosso conhecimento aprimorado a respeito desses temas, dos temas que um educador cristão precisa conhecer no aspecto cognitivo, mas principalmente um renovo para um tempo de Deus específico na educação. Nós acreditamos num tempo de Deus para a educação e saímos dali fortes, saímos dali engajados. Vimos que as equipes foram ali capacitadas com uma alegria que vem do alto, para que possam atuar nas suas instâncias, na sala de aula, nas escolas em que eles estão, em várias áreas educacionais, com inspiração, com graça, mas com muita fé, com muita convicção desse chamado educacional. E você que não teve a oportunidade de participar este ano conosco, nem presencial, nem online, eu quero te estimular a não perder o próximo. Nós vamos falar a respeito de uma educação viva e eficaz. E você não pode ficar de fora. Você quem? Você que de alguma forma participa do processo educacional. Você pai, mãe, família, você que trabalha com crianças, com adolescentes, você que é líder. É muito importante compreendermos como formar a criança e o adolescente de uma maneira plena, de uma maneira inteira e completa. Eu me lembro, achei esses dias um livro lá sobre a vida que vence. Uma das coisas que estava no cartão, já tem um tempo isso, era
um versículo, né? Que tu és minha rocha, por causa do teu nome tu me conduzirás. E foi só um exemplo que eu lembrei aqui. Por vários momentos difíceis que eu passei na minha vida, aquilo vinha. Tu és minha rocha, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. E enquanto eu passava, eu pensava, mas tu és minha rocha. Tu és minha rocha, por causa do teu nome me conduzirás e guiarás. Mas eu tô triste, mas está difícil, mas está dando errado. Mas tu és minha rocha, porque tu teu nome, tu me conduzirás e tu me guiarás. Isso vai com seu aluno. Gente, nós não temos noção do que nós estamos formando. Isso vai com ele. Para de achar que é só a sua competência. Deus não precisa necessariamente da sua performance, é da sua fé. Deus, eu quero ser um professor bom. Deus, eu quero terminar esse ano com sucesso. Senhor, eu não abro mão de conseguir a ordem e disciplina dessa turma. Eu não abro mão de conquistar esses alunos. Eu não abro mão de que eles aprendam o planejamento curricular que eu tenho para esse ano. O cajado e o diploma estão junto o tempo todo. Mas o que impera e o que deve prevalecer é o que você acessa. É onde você descansa. Sabe por que chama descanso? Porque você leva para quem resolve. Quando você está com uma dificuldade, com um problema, não é isso que tem que fazer? Eu vou levar para quem resolve. Leva todo dia para quem resolve. Deixa eu te falar, não tem limite para falar com ele. Não tem limite. Não tem limite. Fala o tempo todo de quais têm sido as suas dificuldades. Ele te supre, te alimenta, te sustenta, te ajuda a continuar. Ele está vendo um propósito muito maior lá na frente. Ele só precisa da nossa fé. Essa fé vai mover tudo. Você gosta de testemunhos? Então fique agora com alguns testemunhos do que Deus tem feito nas escolas Videira Internacionais. Olá, queridos irmãos, sou a pastora Gabriela, da Igreja Videira Inglaterra. Estamos também à frente do Vine Learning Center em Swindon. E agora a gente está ampliando para abrir mais Learning Centers ali na Inglaterra, em Londres, Manchester, em Bristol. O Senhor tem feito grandes coisas. Eu queria deixar um testemunho para você hoje, para te encorajar a acreditar que realmente o ensino por princípio funciona. A gente tem alunos que chegaram com um déficit acadêmico muito grande da escola, no State School, que a gente fala, né, que é a escola pública, que é considerada uma escola boa na Inglaterra, mas eles chegam para a gente com um déficit acadêmico muito grande, às vezes de 2 anos, que a gente tem que recuperar. E nós temos, através do ensino por princípio, de um ambiente cristão, né, cheio de amor, aplicando o princípio da individualidade, esses alunos realmente têm rompido, não só na parte acadêmica, mas emocionalmente. Eu me lembro especificamente de uma aluna que chegou lá, ela estava com 3 anos de déficit. Ela, no primeiro dia, ela disse para mim, see you never. Em outras palavras, nunca mais quero te ver. Ela estava com trauma de escola. E hoje é uma aluna que está formando agora, é o último ano dela conosco. E normalmente eles fazem, no nosso sistema, uma média de 25 páginas por dia. Ela chega a 80 páginas por dia, que é um alvo assim, quase que impossível que ela tenha alcançado. Isso prova que realmente o ensino por princípios, onde a Bíblia é a base, é eficaz. Um outro dia, teve um aluno nosso, também de um contexto familiar um pouco conturbado. A gente tem ensinado os 9 princípios, né, da Escola Videira, e ele foi numa das nossas células, e no final da célula ele falou para a líder, eu é que vou lavar a louça, porque eu sou um líder. E ele repetiu o princípio da liderança, né, aquele que o líder ele serve para o bem dos outros. Ele falou, eu estou aqui para servir porque eu sou um líder. É impressionante como na prática a gente percebe os frutos do ensino por princípio. Quero encorajar você a acreditar que esse é o melhor de Deus. O ensino por princípio é o melhor de Deus para o seu filho. Deus abençoe. Olá, sou pastora Juliana, da Igreja Videira de Fort Myers, Flórida, nos Estados Unidos. E eu quero contar um pouco do testemunho do que temos vivido nos Estados Unidos, né, principalmente na nossa escola. Nós começamos a escola há 3 anos. Começamos com berçário, ensino infantil, depois com a pré-escola. E ano passado, num encontro de educadores do ano passado, né, escutando tantos testemunhos, vindo um ambiente tão poderoso, falando sobre, né, a educação por princípios, né, veio esse desafio, esse encorajamento de estar abrindo também ao ensino fundamental lá ali nos Estados Unidos. E com a graça do Senhor, esse ano passado, né, recebemos essa unção
né, recebemos essas palavras encorajadoras e abrimos da 1ª à 3ª série. E agora, no meio do ano, porque ali a escola começa em agosto, nós estamos também abrindo a 4ª série e no nome de Jesus vamos assim abrir o 5º ano, no nome de Jesus. E crendo mesmo que essa unção está sobre nós como igreja, como educadores, levantando mesmo para essa geração, com essas crianças, essa próxima geração, e não somente com a igreja, mas também com a educação. Estamos mesmo muito felizes do que Deus tem feito. Outro testemunho poderoso que nós vivenciamos ali nos Estados Unidos, foi depois do encontro de educadores do ano passado, tantas pastoras testemunhando, né, as células ali na escola, como Deus tinha aberto essas portas, né? Ano passado falamos sobre portas abertas, como Deus tinha aberto portas nas escolas públicas para abrir células de criança nas escolas públicas. E assim, ali nos Estados Unidos, muitas pessoas falam, não, escola pública não vai abrir nenhuma porta, não pode fazer células nas escolas públicas. E depois de escutar tantos testemunhos, eu fui ali e comecei a orar, Senhor, me dá uma célula na escola, célula nas escolas públicas, me dá células nas escolas públicas. E pela graça do Senhor, ali ano passado, no final do ano passado, Deus abriu essa grande porta e hoje temos células na escola pública. Então, vivenciamos mesmo um grande mover na educação por princípios, não somente na escola, mas também entrando nas escolas públicas. Deus tem nos levantado para essa geração. Quero contar esse testemunho para estar inspirando você, pais, inspirando você, líder de célula, inspirando você, discipulador, pastoras, a se levantar mesmo com a educação cristã para essa geração de crianças. Amém. É possível criar filhos com alegria e graça? A pastora Márcia Silva te responde nessa próxima ministração, onde ela trouxe a palavra alegria de criar filhos na graça. Quando eu fui mãe da minha primeira filha, eu pensei assim, nos primeiros dias, eu acho que eu tive um impacto tão grande emocional, que eu pensei assim, a minha vida acabou. A minha vida acabou, para mim era algo assim, muito grande, muito além do que eu conseguia. Porque eu fiquei pensando, como que eu era impotente. Eu tive essa sensação, como se eu fosse pega de surpresa. E eu falei para a Luísa, eu não sei se eu vou conseguir. Ele falou, Márcia, eu vou te ajudar. Falei, que bom. Que bom que essa menina tem um pai. Mas é claro que a responsabilidade, ela às vezes nos assusta. Por isso eu quero falar hoje com base em um salmo que em um momento da minha vida, numa altura da criação das minhas filhas, quando eu já tinha as duas e elas já eram um pouco maiores, ainda na infância, mas maiores, eu tive revelação dele e mudou completamente a maneira como eu enxerguei a criação das minhas filhas. Hoje eu olho e falo, realmente se cumpriu cada um daqueles versículos. E ele não está aqui por acaso, é o Salmo 127. E eu quero ler para você, eu coloquei já projetado aqui, se você quiser acompanhar, ok? E esse salmo, ele tem 5 versículos. E eu quero compartilhar do ponto de vista de Deus, é claro. Mas antes disso, vamos ler. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado,
quando pleitear com os inimigos à porta. Esse salmo está aqui para nos mostrar a criação de filhos do ponto de vista de Deus. Sabe uma coisa que muitas vezes nós erramos em muitas áreas da nossa vida? É achar que tem uma área da sua vida que não é espiritual. Todas as áreas da sua vida são espirituais. Seu casamento, criação dos filhos, a vida financeira, até o descanso é espiritual, porque a Bíblia fala de tudo isso. Então, nós precisamos enxergar do ponto de vista de Deus. Do contrário, nós não vamos ter o resultado. É o que eu falei em relação à revelação que eu tive no momento em que eu estava orando e que Deus começou a falar comigo. Agora, por que eu tive os olhos abertos em relação à criação das minhas filhas? Porque chegou num momento em que começou, às vezes, ali uma situação difícil, a desobediência, os conflitos, o desgaste, as amizades, e aí outras coisas também. E de repente eu pensei, qual segurança eu tenho que eu estou fazendo a coisa certa? Qual garantia eu tenho do resultado do que minhas filhas se tornarão? E eu fiquei pensando, não tem garantia. Como é que eu posso saber? Então Deus falou comigo, você não pode, mas tem algo que você pode fazer. E aqui surge então o Salmo 127 para nos orientar. Porque a Bíblia fala em Romanos 11 que tudo é por meio dele. Olha, tudo é por meio dele? Sim, tudo é por meio dele. Isso aqui é um princípio espiritual. Não existe nada na sua vida que você pode garantir o resultado, a começar da salvação. Não há nada que você possa fazer para garantir que você será salvo. Não há nada ou nenhuma promessa que você possa fazer para garantir o perdão dos seus pecados. Não existe a garantia, mas Ele sim pode nos dar a garantia. Então, eu não quero viver com base no medo, o medo de errar, porque nós erramos. Os pais erram, líderes erram, não é isso? Professores erram. Só que quando nós colocamos a nossa garantia no Senhor, Ele vai consertar os nossos erros. Olá, querido irmão, querida irmã. O Senhor Jesus é aquele que transforma num instante água em vinho. Com nosso esforço, nós podemos também transformar água em vinho, mas vai demorar muitos anos. Então, o que o Senhor quer fazer? A obra que demoraria anos, Ele quer fazer em 21 dias no seu casamento. Então, se perdeu a cor, se perdeu o sabor, venha participar do jejum, o Senhor vai transformar essa água num vinho novo. E a ênfase não vai ser no que você tem que fazer. Né? Você precisa. É muito fácil receber uma fórmula, 5 coisas para fazer isso, 10 coisas para fazer aquilo outro. Mas quando é assim, a força do homem é que tenta fazer. Nesse jejum, a ênfase é o que Cristo pode e vai fazer na sua vida. Por isso o tema é quando a presença enche a sua casa. Então eu quero te convidar para nesses 21 dias de jejum trazer a arca da presença de Deus para dentro da sua casa. Eu tenho certeza que você está sendo enriquecido. Realmente foram dias de muita riqueza compartilhada e agora você vai ouvir um pouquinho da ministração da professora Mariana Caade, que trouxe a mensagem A Racionalidade Bíblica e a Cosmovisão Cristã na Educação, uma perspectiva histórica, física e filosófica. Olá, sou a professora Mariana Caade Pio, uma das organizadoras do Encontro Internacional de Educadores Cristãos, e na oportunidade tive a alegria de ministrar sobre a racionalidade bíblica na educação. Nós fizemos um contexto histórico mostrando que os cientistas de todos os tempos, os melhores, os maiores cientistas de todos os tempos eram cristãos. E de alguma forma, a partir da fé, de uma fé racional,
eles compreenderam a complexidade da vida e do universo como expressão da glória de Deus. É interessante demais quando a gente olha para a vida de vários deles, como Isaac Newton, como Galileu Galilei, na atualidade, o Francis Collins, o Vishal Mangalwadi, homens de caráter, de fé, e que não negam a Bíblia, conciliam a fé com a ciência. Estamos aqui, então, num momento espetacular, com mais de 600 educadores presencialmente e também alguns online, muitas escolas representadas, escolas de todos os lugares do país e também da Inglaterra, Paquistão, escola de Portugal, escola dos Estados Unidos. E é um momento de quê? Da gente refletir sobre a alegria de ter realmente uma educação inspirada pela graça. Na ocasião, eu fiz um debate com um professor de física, mostrando que racionalmente a gente consegue perceber nas complexidades das leis físicas algo muito particularmente criado, algo que não poderia ser fruto do acaso. Também trouxe hoje um grande ex-aluno, hoje médico, Dr. André Rosic, que falou da sua experiência enquanto criança, numa formação acadêmica que associa a razão com a fé, depois no ensino médio, tudo que ele passou na construção do caráter dele, na construção da identidade e aonde ele chegou, enquanto médico, não somente médico, porque ele era um improvável, mas também enquanto empreendedor, um professor de pós-graduação na medicina, líder presidente de associações de médicos e autor de um livro que chama Médicos do Amanhã. Nesse livro, o doutor André agora, ele imprime algo inédito, a questão da perseverança e do caráter cristão, levar uma pessoa a ir mais longe que os seus primeiros projetos. Na verdade, a fazer aquilo que Deus fez, cada um para nascer, para um propósito. E o Dr. André, que era um improvável, hoje ele destaca muito na área da medicina, mas sem deixar de glorificar a Deus. Com esse tema principal sendo a alegria, foi muito gratificante ver um ex-aluno que era improvável na questão familiar, da rotina, do próprio entendimento que ele tinha sobre si mesmo, ele hoje ser um homem casado e com tanto sucesso na carreira profissional. Porque a palavra do Senhor fala dos frutos que permanecem. E essa alegria, ela é plena. Por quê? Porque a nossa garantia está em fazer aquilo que Deus nos confiou. Porque a semente é plantada por nós, mas o fruto é colhido pelo propósito de Deus. Então, a alegria enquanto professora e educadora daquele garotinho, hoje, um rapaz, um homem formado, e dando tantos testemunhos da medicina com a racionalidade bíblica. Sim, o evento desse ano, Educadores Cristãos, com esse tema, alegria, inspirando e educando na graça, realmente foi um momento que Deus abriu os céus para nós e trouxe novidades. A pastora Márcia, totalmente inspirada por Deus, lembrou que para a gente viver em alegria tem que ter um fundamento. E o fundamento é Cristo. E esse fundamento ele é inegociável. Olha, a grandeza disso numa educação. Vivemos tempos que as ciências caminham para diversos rumos, inclusive pelo caminho incerto da relativização, onde nada é certo, nada é absoluto, nada é uma verdade. E diante de tantos questionamentos, ficam faltando para nós propostas, planejamentos. E o que nós temos em relação à palavra de Deus? Que há uma verdade e que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. E que o fundamento é Cristo. Então isso muda toda uma estrutura. Ela falou em específico também algo para o coração dos pais que estavam ali presentes, além de educadores e líderes de crianças e adolescentes. E os pais entenderam que o pão de cada dia, a palavra de Deus ensinada ali todo dia, ela se torna um fundamento sólido e seguro para a gente edificar a casa e construir todos os outros projetos para os nossos filhos. É interessante demais quando ela alertou que em relação às gerações e às futuras gerações, o papel dos pais e o papel dos professores, né, de guardar, de proteger, de ensinar, de trabalhar junto ali, no caminho. Tivemos também a pastora Gabriela, da Inglaterra,
que falou para nós algo muito profundo sobre, às vezes, a gente no nosso coração não compreender a vontade de Deus e, ao invés de lançar as redes, temer de lançar uma única rede. E qual que é a nossa alegria? A nossa alegria é compreender exatamente a palavra de Deus e fazer aquilo que Ele nos inspira. Jogar todas as redes, todos os nossos talentos, acreditando na área da educação e na área da família, que a colheita é certa, que a pesca é certa. Por quê? Porque Ele já sabia do que viria depois. A nossa parte é acreditar e lançar as redes. Então esse evento, ele tem contado com algo diferente da parte de Deus. A gente percebe que essa alegria, né, o cumprimento dessa promessa, como a pastora Márcia mesmo disse, a nossa alegria, ela é real porque a nossa garantia é Cristo. E diante de tudo isso, as pessoas têm recebido, né, algo novo da parte de Deus. E conversando ali na hora dos intervalos, pelos estandes e pelos corredores, eu tenho recebido muito pessoas falando que abriu os meus olhos, agora eu entendo como eu tenho que estar numa sala de aula, né? A alegria de ser contemplado nesse templo, para essa obra, a quantidade de investidores que vieram de tantos lugares do Brasil, para ver como que acontece realmente a nossa abordagem, a educação plena que a gente propõe e os frutos dessa educação plena. Importante a gente perceber que tudo começa com o agir, com a decisão de alguém de vir. Pessoas de vários lugares, que vieram de várias formas, se hospedaram aqui, tiraram um final de semana para estarem nesse congresso e receberam realmente da parte de Deus algo diferente. Uma unção de alegria, uma unção de portas abertas, olhos, né, foram abertos para esse ministério, que é a educação com graça. Aquilo que a gente tem aprendido tanto na igreja, através do pastor Aloísio, sendo reproduzido na educação. Então, quero só convidar vocês para o ano que vem, 2026, juntos no Encontro Internacional de Educadores Cristãos. Eu lembro que um dia, como o André ficou muito tempo fora, fazendo cursinho, prestando vestibular, eu fiquei muito tempo sem ver o André. Um dia eu cheguei na escola e o porteiro falou para mim assim: Mariana, tem um homem querendo falar com você. Falei, nossa, 6:50? É, aquele ali. E eu cheguei, você não lembra disso, né? Na hora que eu cheguei, estava de costas, você virou e falou, passei em medicina. Irmãs, eu sei que você quer viver isso. Sabe por que você quer viver isso? Porque isso é plano de Deus. Que os seus frutos deem frutos e que os frutos permaneçam. Essa alegria que eu sinto é porque é um ministério e as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Eu sei quem é a Mariana que dava aula para o André criança. Eu era nova convertida, cheia de dúvidas. Ainda tinha acusação do inferno na minha mente. Mas eu tinha um desejo tão grande de ser usada por Deus, de entender a racionalidade bíblica e dar aula de uma forma diferente. Então, por causa disso, hoje, se Deus está colocando na sua mente alunos difíceis, filhos difíceis. Eu tenho uma filha com TDAH, só que ela é diferente do André, porque ela é muito hiperativa. Não sei quem ela puxou. Quem será? André tem a mesma carinha, gente, quando tinha 11 aninhos. Como é que pode? Então, se Deus está mostrando para você, como a pastora Márcia falou, nada é natural, aqui não é natural. Se o André estava falando, pregando e contando sobre a racionalidade bíblica na medicina, e você lembrou de um aluno, de você mesmo, se você lembrou de um pai de aluno, do seu filho, que tem dificuldade de perseverar, de concentrar, de enxergar o propósito de Deus na vida dele, eu quero que você fique em pé, porque na autoridade de Jesus, o André vai orar por você, e você vai orar pelo seu filho, pelo seu aluno. Nós não aceitamos mentalidade doente, síndrome de cérebro podre. Eu não aceito isso na minha escola, nos meus filhos, nos meus alunos. Aqui não. Cérebro podre, mentalidade do inferno, mente falhada. Eu não aceito TDAH, desconcentração. E se tiver esse tipo de laudo, como o André teve, vai superabundar de graça. Vai ser médico, palestrante, líder de médicos e empreendedores. Vai ser o que Deus tiver. É Deus que define. E a nossa racionalidade se rende à soberania de Deus. Você vai falar agora nomes, e chega. O inferno não lauda.
nossos filhos. O inferno não lauda nossos alunos. O inferno não nos lauda. Somos perfeitos por Deus. E não poderia faltar a pastora Valéria Tocantins, que além de ser diretora, é a idealizadora desse grande evento. Ela trouxe a mensagem Inspirando e Informando com Graça. Confira agora. Queridos, eu quero falar um pouco do que eu abordei no Encontro Internacional de Educadores Cristãos, a alegria, inspirando e formando com graça. Sabe, eu resolvi que eu ia falar sobre o tema, inspirando e formando. E nós sabemos que, na verdade, é um consenso que uma das pessoas, depois da mãe da criança, que mais influencia a vida de uma criança e de um adolescente é o professor. Quem que não tem um exemplo ou um testemunho para dar de um professor que te marcou? Pois é um consenso isso. Por quê? Eles são aquelas pessoas, via de regra, educadas, carinhosas e que têm todo o conhecimento na mão e que detêm os conteúdos que vai transmitir. Agora você imagina, querido, se esse professor exerce não apenas a sua profissão, não apenas ali o que ele formou para ensinar, mas ele exerce um chamado. Quando ele é influenciado por Cristo, é isso que acontece. Então, o impacto de alguém que ensina desta maneira, encarando como um chamado da parte de Deus, realmente ele inspira muito e é alguém admirado. Gostei de falar de alegria, porque nós estamos num momento de alegria, de conquista de novos territórios. E eu trouxe ali 2 exemplos, o exemplo de Moisés e o exemplo de Caleb. Mas eu não vou entrar aqui em detalhes, porque depois você pode acessar. E também nos nossos programas a respeito desse exemplo. Por quê? Porque a conquista, ela dá muita alegria, mas ela envolve 2 coisas. Ela envolve as batalhas e ela envolve a fé. Interessante que Moisés, depois, ele deixou um legado. Ele deixou o cajado dele, que é a missão dele com Josué. E Josué se juntou com Caleb. E eu falei sobre isso. Mas ali em Moisés, quando eu falei das batalhas, eu usei um exemplo onde Deus colocou um cajado, que é um bordão, nas mãos de Moisés. E ensinou a Moisés, através de sinais, a se apresentar como alguém que veio da parte de Deus para conquistar, para libertar o povo e levar para uma terra prometida. E através desse bordão, nas mãos de Moisés, é como se fosse um cajado nas nossas mãos, que estamos conquistando novos territórios para o Senhor. E essas batalhas é o seguinte, quem está batalhando tem que aprender a lidar com os inimigos. Moisés aprendeu a lidar através desse cajado nas suas mãos. Aprendeu a lidar com o diabo, aprendeu a lidar com a carne e aprendeu a lidar com o mundo. E eu me lembrei de Jesus, né? Porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você sabe que império é tomado por força, mas reino é algo bom, é algo nobre. Então Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Então eu vou ali trabalhar, como eu falei, com o cajado nas batalhas, mas também com a fé em Caleb. Por quê? Porque Caleb, ele herdou uma missão de conquistar terras. Inclusive, ele falou para Josué, quando eu já era velho, eu estava com força, com vigor, desde o começo, quando nós viemos conquistar a terra prometida, que já foi prometida para o povo lá no passado. Então, ele vai gerar pessoas com o mesmo espírito dele, com eia, subamos e possuamos a terra. E eu trabalhei finalmente sobre o pedir, sobre os pedidos que nós temos que fazer, porque Caleb, ele gerou pessoas com o mesmo espírito dele, pessoas conquistadores, pessoas de fé. Então, quando você tem fé, você conquista, mas também você transmite. Você inspira outros a caminhar nesse caminho de fé e você levanta pessoas com seu espírito de fé, com seu espírito de ousadia, porque a filha dele fez um pedido inusitado para ele. Ela pediu as fontes e ele generosamente concedeu as fontes superiores e as fontes inferiores. Eu trabalhei esse pedido e fiz um apelo para que as pessoas usassem a sua fé e pedissem para Deus novos territórios. Foi uma bênção ter compartilhado isso com você.
Um grande abraço. Talvez você já tenha uma escola, talvez você já tenha uma igreja, pastor. Talvez você já tenha uma família, meu irmão. Talvez você já tenha filhos. Talvez você já tenha um ministério, talvez você já tenha uma sala de aula, talvez você já é um catedrático, você já tenha uma cadeira numa universidade, talvez você já tenha uma igreja local. Pede mais um presente. A Axa pediu. A Axa falou: pai, eu quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Negueb. Agora peço-te que me dê fontes de águas. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Eu penso que ele ficou surpreso, alegre. Eu penso que naquela hora não era só para agradar a filha dele. Eu penso que na mente de Caleb naquela hora, quando ele viu a ousadia da filha dele, ele pensou: gente, eu transmiti a minha fé, eu transmiti o meu espírito, eu transmiti a minha confiança em Deus, eu transmiti a minha perseverança, eu transmiti a minha sede, eu transmiti o meu espírito. Para aqueles que querem mais, pedir mais para o Senhor. E Caleb deu. Sejamos ousados a pedir hoje. Peça as fontes superiores. Peça as fontes inferiores. Deus vai nos dar, não segundo as nossas posses, não segundo apenas as sementes que nós temos na mão, mas segundo as riquezas que Ele tem. Deus vai dar para você o prédio. Deus vai dar, vai erguer aquele prédio, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus vai dar prédios locais, Deus vai dar escolas nessas nações, Deus vai dar prédios para as igrejas, aonde? Deus vai dar para a igreja propriedades. Eu vejo aqui uma unção de liberar propriedades. Você crê? Realmente Deus tem feito grandes coisas por todas as escolas Videira no Brasil e no mundo. Agora você vai ouvir um pouquinho do que Deus tem feito lá na Escola Videira, na cidade de Diadema. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Vivian, diretora da Escola Videira de Educação Infantil em Diadema, São Paulo. Faço parte da equipe da pastora Zanilda, pastor Wilson, e eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito através da Escola Videira e desta linda abordagem que é a educação por princípios. Bem, nós começamos a escola no prédio da igreja em 2020, ano da pandemia. Até então, a escola tem se sustentado e tem sido um portal da parte de Deus para a vida de muitas famílias. Através do trabalho na escola, no prédio da igreja, nós temos alcançado famílias que têm vindo congregar na nossa igreja através do testemunho dos filhos em casa. A escola também é a única escola de educação infantil na nossa cidade que tem todas as certificações e todas as documentações em dia. E ano após ano a escola tem se destacado como uma escola referência no trabalho das crianças em idade pré-escolar. O trabalho na Escola Videira também tem nos aberto portas para o trabalho extralocal de contação de histórias em outras escolas, sobretudo escolas públicas seculares. No ano de 2024, nós alcançamos mais de 100 escolas e cerca de 12 mil crianças foram evangelizadas nessas escolas, em todas essas instituições. Claro que o Senhor tem feito muitas coisas na vida dos nossos alunos, mas eu quero destacar aqui algo que marcou a nossa vida o ano passado ali, como família Escola Videira. No ano passado, nós tínhamos um aluno atípico, grau 2 de suporte, uma família não cristã, fazendo parte ali do nosso corpo de alunos. Esse aluno chegou na escola, ele não falava, aos 4 anos ainda usava fralda, não conseguia ter foco de atenção, não ficava na sala de aula, não conseguia estabelecer vínculo afetivo e no final do ano, a palavra de Deus fala que a palavra de Deus tem poder para salvar, libertar, transformar e para marcar vidas. Esse aluno terminou o ano alfabetizado, falando, memorizando todos os princípios da escola em inglês e português. Tudo isso para demonstrar
o poder de Deus em cada aula, em cada sala, através da vida de cada um da nossa equipe. Então, educação por princípios funciona e dá resultado. Nós já estamos chegando ao fim, mas antes eu quero te mostrar um pouquinho da ministração da pastora Gabriela Fernandes, que trouxe o tema Construa um Legado e liberou sobre todos nós uma porção do céu. Esses dias eu comprei lá, eu estava ministrando a palavra, sabe esse João Bobo que chama aqui, né? Que você fica dando murro e ele volta. Já viu? Mas você já percebeu que o João Bobo, você pode chutar, você pode esmurrar, que ele volta feliz do mesmo jeito? É um negócio impressionante. Não faz nada nele, né? Ele não fere nada. Ele volta assim, ó, e volta. Com o mesmo sorriso, né? Ele vai para um lado, você esmurra ele volta para o lugar. Porque tem uma fundação ali. Somos nós. O diabo, ele tem te atacado aqui. Tem dia que você fala, gente do céu, o que está acontecendo? Né? Você está ali na escola e é o pai, é o menino, é o coordenador, é o outro que quer sair. E aí você... Aí você volta. Devia ter trazido, né? Porque a fundação é Cristo. Percebe? E o nosso trabalho é resistir. É você falar, pode chutar, pode esmurrar. Minha fundação é Cristo, eu não saio do lugar. O território é meu, você sai e eu fico. E ele está saindo ou não está? Sim ou não? Quantos testemunhos você tem de alunos? Quantos você tem? Nós podemos escrever que a gente não sabe nem quantas páginas que esse livro vai dar de testemunhos. Eu falo o meu, você tem vários. Percebe? E aí, quando você olha para o resultado, é que você fala, vale a pena. Vale a pena, minha fundação é Cristo. Percebe? E essa é a alegria que te motiva. Porque está sempre, a mesa está sempre farta com tudo aquilo que você precisa. É conhecimento, Deus te dá. É uma mente sã, Deus te dá. É cura, Deus te dá. Eu falo, essa semana, 2 semanas atrás, um ataque de enfermidade, que foi uma coisa impressionante. A equipe toda lá da escola. Mas é filha, é gente, cada um, que eu fiquei até tonta. Eu falei, o que está acontecendo? E eu falei, não, nós não vamos ficar doentes. Nós vamos ser saudáveis. Come aí da mesa, apropria aí pela fé. Mas nós precisamos de energia. Cuida mesmo, cuida do seu corpo, come bem, faz exercício. Tem que cuidar. Mas creia que Deus está te dando a saúde que você precisa, a energia que você precisa, a mente sã que você precisa, a diligência que você precisa. Eu sou uma pessoa meio bagunçada, então Deus vai te dar a organização que você precisa, a equipe que você precisa, pessoas que te complementam, Ele dá. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse programa especial que foi feito para você. Nós vamos encerrar aqui, ok? Deixando algumas imagens para vocês e também dizendo que nós voltaremos na próxima semana com mais um programa Batom e Bate-Papo Cast. Até lá! Bye.